Eu acho que primeiro fazer uma distinção, né, o que que é tratamento e o que que é recuperação. Esse é um conceito que eu acho que é importante. Tratamento é uma série de procedimentos de saúde, médico, psicológico, de aconselhamento, que envolve vários profissionais de saúde e que visa a estabilização da pessoa, né? Muito bem. Outra coisa é a recuperação. Após a estabilização e, para mim, após a abstinência, a pessoa não é que ela volta para a vida normal, ela vai ter que ter uma série de passivos em que ela vai ter que estimular, às vezes passivo social, o grupo familiar, o grupo social dessa pessoa é só de usuários, ela não tem a vida acadêmica, a vida da escola, a vida profissional que ela vai ter que recuperar, né? A vida familiar que sofreu muito, ela perdeu a inserção familiar, né? Então, parar de usar drogas é aí que ela vai ter que recompor a sua vida, isso que a gente chama de recuperação, que é um processo longo e que sempre tem o que fazer para a pessoa criar um novo estilo de vida que dê sustentação, né, à própria abstinência e o tratamento efetivo, né? Mas eu acho que a gente tem que contextualizar que o tratamento é uma fase e a recuperação é um processo mais longo, né? E do que é um tratamento efetivo, né? Tratamento efetivo, você tem até os critérios do National Institute of Drug Abuse nos Estados Unidos, né? Que tem 13 critérios do tratamento efetivo, né? Esses critérios já foram traduzidos e vale a pena a gente sempre se reportar a esses critérios, porque eles são a estrela guia assim, da qualidade do tratamento e da efetividade do tratamento efetivo, né? Então, para o tratamento ser efetivo, ele tem que ser disponível, a equipe tem que estar qualificada, o ambiente tem que ser adequado, pode ser um ambiente ambulatorial, no consultório, pode ser um ambiente numa clínica, né? Mas a equipe tem que ter um plano de tratamento, né? Tem que ter um projeto terapêutico, né? Isso é importante, né? Que na primeira fase de um tratamento efetivo, que a equipe tenha um diagnóstico, né? E normalmente a pessoa que vem para o tratamento, né? Quando ela chega no tratamento, muitos anos se passaram entre às vezes, o começo do consumo de drogas e a pessoa vir para o tratamento, né? Algumas pesquisas nossas mostram que às vezes são 6 anos em média que levam entre o começo do uso e a família perceber o consumo e até chegar num sistema de tratamento. Naturalmente, a família vai tentando várias coisas, vai orientando, vai ameaçando, vai se desesperando, faz um pouco de cada uma dessas coisas e muito mais para tentar resolver o problema. E é natural que isso ocorra. A primeira reserva, a primeira linha de ação de qualquer problema de saúde é a própria família. A família, às vezes, consegue resolver, ou consegue que o próprio usuário acabe se amoldando, né, aos valores das famílias. A gente pode esquecer que a maioria das famílias, às vezes, não tem informações sobre drogas ou álcool, mas tem um temor muito grande sobre como isso possa incapacitar o próprio o paciente, né? E é isso que a gente vê, né? Que é uma das maiores aflições dos familiares é ver que o seu filho perdeu o rumo, né? Ele está ficando para trás, né? Ele está se expondo a riscos, está ficando doente, o seu comportamento está ficando muito instável, a família está se desorganizando, está tendo um custo emocional, um custo financeiro muito grande para todos, né? Então, a família chega no momento de tratamento, na busca de tratamento, com uma muita esperança, né? E que aí que ela tem que fazer uma decisão em que ela tem que confiar
na equipe que vai começar esse tratamento e que tem que ser efetivo, né? E o tratamento efetivo, assim, a equipe que vai estar se envolvida tem que ter competências técnicas, né? Essas competências técnicas, elas não surgem do nada, né? A família tem que saber qual é a formação técnica daquele profissional. Assim que você vai no cardiologista, você quer saber qual a experiência do cardiologista, ou até mesmo do dentista. No dentista, você quer saber quando a pessoa se formou, qual é a experiência, qual é a habilidade técnica, né, para ter um procedimento de saúde, né? E no caso da dependência química não é diferente. Você tem que saber aonde você está começando esse tratamento e para ele ser efetivo, né? A dependência química ela vai produzir vários tipos de dano, né? Primeiro, ela começa com uma instabilidade no indivíduo, usuário, e, por consequência, aos familiares ao redor, né? Esse é um dado que a gente sempre menciona, né? Para cada usuário de uma droga, né? Ele vai afetar 4 pessoas, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe. A gente não pode esquecer que mais da metade dos usuários de drogas que vêm para tratamento, eles têm filhos, né? Então já é uma terceira geração afetada pelo uso de drogas, né? Não é incomum a pessoa vir e ter um filho com o primeiro casamento, no primeiro relacionamento, ter o segundo filho de um outro relacionamento. Então essa é uma prática comum, né? E você vê que muitas dessas crianças, por exemplo, elas são negligenciadas pelo dependente químico, né? Ele não consegue cuidar, não consegue financiar a evolução, né, do desenvolvimento daquela criança, depende muitas vezes dos pais, ou dos pais da esposa ou da outra parte, né? Então, esse aspecto, né, do uso afetar, quer seja a família nuclear, né, pai, mãe, e essa família que está se desenvolvendo também na vida do dependente químico. E é muitas vezes uma família pouco planejada, né? Que, em várias situações o usuário não tem os meios, né, de ter um relacionamento estável né, com a mãe do filho ou com o pai do filho, né, dependendo do caso, né, e acaba sendo uma criança que é negligenciada, né, e não tem né. Então esse é o nível de impacto, né, assim, mais social, familiar, mais agudo da dependência química, né. Mas a família tentar resolver, e a primeira tendência é a família mesma resolver com orientação, ou com ameaça, ou com de várias formas, né? Toda a família faz isso quando enfrenta um problema parecido com o nosso, né? Então aí a família vai progressivamente se desgastando, né? Se desgastando emocionalmente, se desgastando financeiramente, né? E vai ficando desesperada e desesperançada, né? Frente a deterioração que vai acontecendo. Às vezes a família não consegue dar nomes, mas ela observa que o comportamento do usuário de drogas, a droga vai impactando no comportamento, a pessoa fica mais impulsiva, mais irritada, não consegue estudar, não consegue trabalhar, elas têm uma instabilidade, chega de noite ou não tem ou emagrece, ou fica descuidada, né? Mas principalmente do ponto de vista mental, né? Ela vai ficando diferente, né? A gente não pode esquecer que a droga produz um dano cerebral das pessoas, né? Esse é um conceito importante que a gente tem que chamar a atenção. O que é esse dano cerebral? E é reversível ou ela é irreversível?
uma boa parte é reversível, desde que a pessoa pare de usar drogas, né? Mas a pessoa fica com a memória prejudicada, ela fica com a concentração, ela não consegue fazer uma tarefa sustentada ao longo do tempo, né? Isso tipicamente acontece com dependentes de drogas. Você dá lá para ele ler um livro, ele não vai conseguir. Você vai dar uma tarefa de ter uma prova na faculdade, ele não vai conseguir fazer. Então, por isso que vai se abandonando qualquer tarefa que necessite de maior sustentação da atenção, da capacidade de execução, de pensamento, de planejamento. Esse tipo de função cerebral vai caindo por terra, vai diminuindo quando a pessoa persiste no uso de substância. Portanto, o rendimento dessa pessoa vai caindo e a família observa isso, que aquela pessoa não está rendendo e que o futuro dela, e, portanto, o futuro da própria família está ameaçado, né? Porque os pais ficam aflitos, né? Quanto tempo vai durar isso? Como é que essa pessoa vai se desenvolver, né? Se sustentar, em ter autonomia, né? E esse é um conceito que persiste, né? Às vezes a pessoa, o usuário de droga, fala, não, eu quero autonomia, né? Mas quer autonomia, mas quer ficar sob a tutela familiar, quer ter o dinheiro dela vindo da família, não quer trabalhar, e acaba tendo um tipo de um parasitismo da família, né? Então, ela quer ter liberdade, mas os pais fornecendo todos os meios para uma liberdade que é uma liberdade para o uso de drogas, né? E que aí é que as famílias vão ter que ter a consciência de que isso não pode ter uma boa evolução. Só existe um tipo de autonomia, né? Que no meu modo de ver, eu falo, só tem autonomia econômica, à medida que a pessoa consiga trabalhar ou estudar e construir a sua vida de adulta, né? De uma forma regular, de uma forma consistente, e ter a sua independência. O adulto, ele tem que ter a sua autonomia financeira, a sua autonomia profissional, né? E a droga tira esse tipo de autonomia que as pessoas deveriam, um adulto maduro, né? Ele deveria tá desenvolvendo. Não é uma coisa fácil para ninguém, né? Mas com a droga que tira várias dessas funções que eu falei, como memória, a concentração, o pensamento e a capacidade de executar tarefas minimamente complexas, faz com que o rendimento caia muito. E aí, ao se manter o uso de drogas, é obviamente que essa incapacitação para o trabalho, para a autonomia, fica realmente prejudicada. Acho que a recuperação é um processo mais importante, né, na saída do problema da dependência química, né? Ele pode, né, as famílias entendem muito dos prejuízos, né? Elas poderiam dar aulas sobre os prejuízos que a dependência química causou no seu parente, né? Quanto houve de perda para aquela pessoa, para os filhos, os irmãos, para os pais. Não, a dependência química ela tem, né? As pessoas veem, palpam, sentem na pele, no bolso, né, o quanto custa, né, a dependência química, né? A, a recuperação é um processo de saída, né? E ela vai começar, tem algumas condições para a pessoa efetivamente estar em recuperação. Primeiro, a abstinência, né? Já falei inúmeras vezes, e eu sou uma pessoa que nunca vi alguém que com redução de danos, né? Que seja, a pessoa continuar ou diminuir só o uso de drogas, que vai entrar verdadeiramente num processo de recuperação. Nunca vi acontecer, mais de 40 anos trabalhando na área de dependência química, nunca vi isso acontecer.
A pessoa pode ter uma vida menos desorganizada do que tinha quando consumia maiores quantidades, mas vai continuar com uma vida desorganizada e muito dificilmente ela vai entrar no processo de recuperação. Porque o processo de recuperação, a pessoa tem que fechar algumas portas, né? Tem que fechar uma porta para o uso de drogas, né? Tem que fechar a porta para a rede de pessoas com as quais ele usava drogas, né? Fechar a porta para um estilo de vida que permitia o uso de drogas, né? E abrir algumas portas, né? Que achar um grupo compatível com a abstinência, né? E um grupo que está facilmente disponível para essa. Isso é um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, que são pessoas que estão buscando a recuperação. Então, são grupos mais compatíveis com o objetivo de se tornar abstinente. A pessoa pode ir buscar outros grupos, né? Pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de esporte, pode ser um grupo de arte, um grupo profissional, né? Você tem vários grupos de, né, andar de bicicleta, né? Eu acho que tem que ser um grupo que a cultura do grupo não seja compatível com o uso de drogas, né? Então, acho que esse é um fator importante. Eu não conheço ninguém que tenha entrado no processo de recuperação mantendo, quer seja o uso de drogas ou grupo de pessoas usando drogas. Muito difícil isso acontecer. Eu nunca vi acontecer de uma forma mais perene, né? E a pessoa vai ter que, né, dentro da recuperação, são vários processos, vários passivos, da vida que a pessoa tem que superar. Né? Porque muito a expectativa, a pessoa vai, fiquei, sei lá, X meses em tratamento, parei de usar, estou abstinente e agora quero minha vida de volta. Não é assim, né? A vida não cai do céu de volta, a pessoa não pode ficar meses ou anos usando drogas e aí num belo dia dá um estalo, fala, não vou usar mais drogas e agora eu quero voltar para a faculdade, eu quero voltar no meu trabalho. Isso não acontece e aí a pessoa tem que entender isso, né? Que ela vai ter que começar muitas vezes em vários patamares abaixo. Às vezes ela perdeu anos de faculdade ou nunca nem conseguiu ir para a faculdade, ela perdeu a oportunidade de trabalho, perdeu a credibilidade profissional, né? Se você fica usando drogas e fica em comportamento errático no ambiente profissional, as pessoas perdem a confiança, né? E às vezes você perde, muitas vezes, a habilidade profissional que você tinha, né? Então não é incomum, dentro desse processo de recuperação, que o paciente tenha que fazer algum novo tipo de treinamento, né? E às vezes um treinamento que a gente começa com treinamento simples, né? Às vezes a pessoa vai fazer um curso de 4 horas online. E muita gente não consegue, fala que acha que consegue, mas não consegue fazer um curso de 4 horas online, né? E aí a pessoa, não, eu quero fazer faculdade de 5, 6 anos, vou começar um curso X. Eu, absolutamente, a minha equipe, ao longo dos anos, a gente faz uma avaliação neuropsicológica que pode ver quão íntegra as funções dessa pessoa esteja, né? Mas mais das vezes a pessoa não tem capacidade íntegra, então ela não vai entrar num projeto longo profissional é uma coisa que a gente acha que não é adequado para aquele momento que a pessoa está. Então a gente tem que ir no passo a passo, né, e começar literalmente assim, saber se ela consegue fazer um curso de 4 horas e aproveitar, né, ter o mínimo de concentração para fazer um curso de 4 horas, e aí no passo a passo a gente vai vendo a capacidade das pessoas e vai dando tarefas um pouco mais complexas e com maior duração para ela fazer.
Mas esse eu acho que é um aspecto importante da recuperação, é a pessoa recuperar a sua autonomia profissional, sua autonomia econômica. E é um período assim que eu mesmo falo que a pessoa vai precisar trabalhar, né? Ou vai se expor a algum tipo de trabalho, né? E qualquer trabalho, pode viver qualquer trabalho é digno, né? A pessoa pode ir trabalhar no posto de gasolina, colocar gasolina, pode ir trabalhar no supermercado, empacotando, né? São trabalhos dignos. É pouco, mas às vezes é a realidade da pessoa, isso que ela venha de uma família classe média ou que tenha alto nível intelectual ou de formação, mas às vezes a pessoa não consegue o fato. Às vezes aquela trajetória que você pode esperar de uma família de classe média em formação intelectual, essa é a pergunta assim substancial, né? E que a literatura científica tem tentado responder nos últimos, sei lá, 50 anos. A gente sabe o que não fazer, né? O que não fazer, assim, o que não funciona se o profissional não tem experiência, né? Se ele não tem competências compatíveis com a gravidade do caso de dependência química, né? Se ele não teve formação, né? Ele vai ter um impacto limitado, né? Então, às vezes, pessoas, né, pode dar orientações gerais, né, que ajudam. O pai pode dar, o tio pode dar, né, o padre pode dar, o pastor pode dar, né, pessoas, a humanidade sempre se beneficiou de conselhos, né, e esses conselhos são importantes. O amigo pode dar, mas depois de um certo momento onde a dependência química se consolida, esses conselhos mais genéricos, eles acabam diminuindo muito o impacto, né? Porque a doença ficou uma doença complexa. A dependência química, ela é uma doença complexa. Então, não adianta ser alguém que teve um infarto, né? Você não vai chegar para o cara que teve um infarto, oh, você precisa comer mais frutas, legumes, precisa fazer mais exercício, precisa perder peso. A pessoa que está tendo um infarto, ela precisa de uma UTI, né? Ela precisa de um nível de cardiologista mais compatível com o momento que ela está. E só aconselhamento não vai servir para aquele momento, né? Então, nas crises que levam o dependente químico para o sistema de tratamento, ele já está num patamar que necessita mais estrutura de tratamento. E o que é essa estrutura, né? Você tem que primeiro fazer uma avaliação se além da dependência química a pessoa não tem um outro transtorno. A gente tem que ver que a dependência química, além do uso da substância, obviamente, que causa uma série de problemas, você tem as chamadas comorbidades, né? Quer dizer, além do uso de uma substância, você pode ter o uso de outras substâncias, como, por exemplo, cocaína e álcool, né? Maconha, LSD, êxtase. A gente tem que fazer uma lista, né? Uma linha do tempo onde a gente possa entender a sequência de drogas em que a pessoa fez uso ao longo dos anos, né? Então, esse é um tipo de comorbidade, né, que vai impactando a vida da pessoa de alguma forma. Mas, além disso, ela pode desenvolver outros tipos de problemas, né? Ela pode ter sintomas de depressão, ela pode ter sintomas de ansiedade, ela pode ter transtorno de déficit de atenção, ela pode ter quadro psicótico, né, que às vezes são, a gente chama de sintomas psicóticos mínimos, né, ou subclínicos, né, em que às vezes a pessoa não nota, ela fica só persecutória, ela fica ciumenta, ela muda o comportamento dela e que se você vai avaliar psiquiatricamente, você vê que a pessoa tem um transtorno mental que não está tão claramente, o que está escondido dentro do conjunto de uso de substâncias, né?
Então, essa fase inicial, você tem que fazer uma distinção, né? Essa fase de avaliação entre o que é o uso de substância e o que já possa ter afetado a saúde mental dessa pessoa com outros tipos de transtornos, né? E um outro transtorno já mencionado, que é o dano cerebral ocasionado pela droga, né? Que é um prejuízo de memória, de atenção e concentração, e que faz parte dessas comorbidades que você tem quando a pessoa chega em tratamento, né? Então, esse é um modo, né, da gente tornar mais efetivo o tratamento, né? E aí, né, dentro dessa estabilidade de você corrigir o que, do ponto de vista psiquiátrico, possa estar desregulado, você entra no tipo de terapia, né? No tipo de terapia. Terapia é o sentido amplo da palavra, né? Você ter um ambiente estruturado numa clínica, né? A gente sabe disso, que para a pessoa que está desorganizada, você ter um ambiente estruturado, com regras de horário de comida, horários de dormir, né, como tratar as outras pessoas, esse tipo de regramento, ele é muito importante para organizar a cabeça de alguém que está vivendo uma vida desorganizada. Lógico que isso você pode fazer numa clínica de internação, de ter o ambiente estruturado. Pode fazer também numa clínica, um hospital dia, num ambiente terapêutico que a pessoa fique algumas horas do dia. E, obviamente, pode fazer até isso em casa, né? Mas muitas vezes o problema de fazer isso em casa é que a família não consegue, não tem autoridade, não tem credibilidade para fazer isso com o próprio paciente, né? Por isso que você tem que lançar a mão de ambientes terapêuticos onde vai ficar mais fácil e poder proteger e organizar o ambiente para a pessoa mentalmente se proteger, né? E se organizar, né? Então, não dá para diminuir o efeito, né? Vale a pena ressaltar o impacto no ambiente estruturado e regrado para a pessoa se organizar, né? E, obviamente, aí você entra na terapia individual, né? Terapia individual, elas são vários componentes, né? Desde a terapia cognitivo-comportamental, né? Que visa você, os pensamentos, as emoções e como isso desregulou, né, as distorções cognitivas que as pessoas têm em relação à dependência química. Se ela tem ainda pensamentos que vai conseguir continuar usando e ficando boa, por exemplo, né? Isso é muito comum, né? Então, a terapia individual, ela vai lidar com isso, vai fazer, tem vários outros componentes. Tem o componente de prevenção de recaída, né? Toda terapia na área de dependência química vai ter que ter uma parte significativa de como a pessoa possa identificar os gatilhos para o uso de substâncias, né? Que ela vai sair, mesmo que ela esteja numa clínica, um dia ela vai sair, e isso, se ela não tiver um mapa, né, de quais são os seus gatilhos, e mais do que isso, poder trabalhar em alternativas ao uso de substância, né, o que ela vai fazer quando ela tiver vontade, né? Essa é uma coisa significativa, né? Quer dizer, as pessoas falam, nunca deveria usar. Tudo bem, o objetivo é que a pessoa nunca mais use drogas, mas ela vai ter vontade de usar drogas. Todas as pessoas que passam pelo processo de tratamento, quando saem ou ainda em tratamento, vai ter vontade de usar drogas. Uma coisa é ter vontade de usar drogas, outra coisa é usar drogas. É isso que entra o tratamento de como lidar com a vontade sem a recaída. Recaída é sempre uma crise, né? A recaída não faz parte do tratamento, ela é uma crise do tratamento e que tem que ser evitada, né, para não transformar numa crise maior. A recaída, né, ou o risco de recaída, é importante para a família saber como manejar isso. Ele é fonte de muito sofrimento, né? A família perde a confiança na pessoa por muito tempo.
né? Então, a pessoa que passou por um processo de tratamento e está abstinente, pode estar abstinente 6 meses, quando ela volta para casa, a família vai ficar muito tempo ainda desconfiada, atenta de que não tem confiança naquela pessoa, vai fazer exames de urina para ver se não está usando. Tudo isso faz parte do protocolo de um tratamento efetivo, né? Não tem como a pessoa sair do tratamento, ou dentro do próprio tratamento, ela tem que ter um monitoramento se ela está usando ou não, né? Não existe lugar, mesmo nas clínicas, que ela possa não ter acesso, né? Não existe 100% de não ter acesso à droga. Nem nas prisões você não consegue, às vezes, que a pessoa não ache uma forma de, de, de ter acesso a algum tipo de droga, né? Então, por isso que os exames objetivos de urina, né, ou até de fio de cabelo, eles são importantes para a pessoa ter um mínimo de indicador que a pessoa não esteja usando, né? Mas eu acho que é importante que a recaída, né, o risco de recaída, é isso que vai definir, né, como o paciente se está firme no processo de evitar a recaída, né, e a atitude que ele tem com o uso, né, porque se ele tiver ainda, a própria literatura de NA fala, se ele tiver ainda as reservas, né, se ele ainda achar que ainda em algumas situações eu posso usar, é que a terapia não está conseguindo atacar aquelas ilhas ainda de distorção cognitiva, que a gente chama, né? Que a pessoa, você pode conversar com ela, ela fala que está bem, que não está com vontade, que não tem intenção de usar, mas aí, dependendo da situação, ela pega e usa, né? Então, aí mostra que as estratégias de prevenção de recaída não estão plenas, por vários motivos. Às vezes a pessoa, né, pode ser um motivo externo, sei lá, ela passou na biqueira, ou passou no local onde ela consumia droga, ela encontrou uma pessoa eh, que ela costumava usar droga, ela recai. Mas isso nem é o mais comum no meu modo de ver. A maior parte das recaídas ocorre por motivação interna. A pessoa às vezes planeja, né, sutilmente planeja, se expõe, ou para de tomar medicação, e ela fala, não, tal dia não vou trabalhar, não vou ter atividade, e consegue às vezes criar um momento de recaída, né? Então, isso é um grande desafio para o tratamento, porque há um revés da expectativa da família, a família fica destruída pela recaída, porque no período que a pessoa passou abstinente, a família minimamente foi criando um pouco uma reserva de esperança, né? Mas aí, numa recaída, isso daí é uma crise. Por isso que eu insisto que a recaída ela é sempre uma crise do tratamento. Eu já ouvi muitas pessoas falar, não, a recaída faz parte do tratamento. A recaída não faz parte do tratamento e nem da recuperação. Ela é uma crise do tratamento, ela é uma crise da recuperação, né? Então, a gente tem que tratar. Nem toda crise significa que desmoronou toda a construção que foi feita ao longo dos anos, né? Ou dos meses de tratamento. Não é que começa do zero, mas a gente tem que fazer com que a crise seja suficientemente leve para não destruir toda a parede, que tijolo por tijolo, a cada dia que a pessoa fica abstinente, é um tijolinho que ela vai colocando na sua recuperação. A recaída ela destrói alguns tijolos, a gente espera que não destrua uma parede, né? O que eu acho talvez mais importante na minha experiência assim, ao longo dos anos, né, quando a pessoa vai mudar de fase de tratamento, a gente entender qual é o capital de recuperação que essa pessoa tem. O que é esse capital de recuperação? O capital humano, né, é muito um conceito da economia, né, mas a gente transforma para o capital de recuperação, né? Capital de recuperação, assim, é desde se essa pessoa está disposta a ficar num tratamento
com abstinência, se ela está disposta a ficar em grupos de ajuda mútua, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ela tem esse capital de recuperação verdadeiramente também, qual é o capital de recuperação de apoio familiar que ele tem, né? A família está presente, está desgastada, ou vai conseguir dar sustentação ou não, né? Ele tem grupo social expandido de não usuários, né? Ele tem um capital profissional, ele vai ter uma profissão ou ele vai ter que recuperar todo esse capital humano, né? Então, esses conceitos, né, desse capital de recuperação, é importante a gente realisticamente saber, né? Porque é isso que vai dar um planejamento de médio prazo do tratamento, né? Essa pessoa, a família está desgastada, ele não tem profissão, né? Ele não tem rede social de não usuários, ele não tem gosto pelo esporte, não tem gosto pela espiritualidade, né? Aí você tem que planejar a continuidade do tratamento de acordo com esse capital humano que a pessoa tem ou não tem, né? Se ela tiver todo o capital humano, é um tipo de planejamento, é um tipo de expectativa que possa acontecer. Agora, se ele não tem nada disso, né, a expectativa vai ser mais limitada, ele vai ter que começar do zero, né? Vai começar, né? Muita gente, por exemplo, que a gente vê que tem uma equipe que tira pessoas da Cracolândia, né, onde as pessoas estão há anos na Cracolândia, na rua, morando na rua e usando crack. Essas pessoas, quando chegam, elas só chegam com a roupa do corpo, mais nada, nem documento, né? Não tem família, não tem documento. Essa aí não tem capital humano nenhum, então ela vai levar um longo período para minimamente comer, né, ganhar peso, saber comer com as outras pessoas. Tem pessoas que vão precisar aprender a comer numa mesa com as outras pessoas, lavar os dentes, escovar os dentes, tomar banho, né? Você chega nesse nível de perda de capital humano que a gente vê nessas situações extremas da Cracolândia, né? A pessoa em tratamento vai ter que ser avaliado esse capital humano dela para que vai dar sustentação na alta, às vezes, da clínica ou do ambiente mais intenso de tratamento e poder fazer um planejamento do voo, né? É importante o conceito de planejamento, né? Qual vai ser o plano de tratamento dessa pessoa? A gente às vezes faz planos de um mês, faz planos de 6 meses, mas não muito mais do que isso, né? Nossa perspectiva, mais das vezes, é fazer um plano de tratamento o que é possível executar em um mês. Quais são as regras do jogo, as regras da recuperação num período de um mês, é onde você vai colocar esse capital humano a favor do paciente, se ele mantenha o compromisso de ficar abstinente, ou se ele vai na padaria e ele já recai. Então, esse tipo de análise do comportamento é que vai definir o projeto terapêutico dessa pessoa. Por que que a família e o dependente químico é muito importante? Porque, na realidade, a família é que vai cuidar do dependente químico, né? Por mais que o governo fale, né, as pessoas falam, todo mundo possa falar que vai cuidar e tudo mais, mas o Estado, ele não é bom cuidador, de uma maneira geral, né? Então, se a família, somente em países como o Brasil, né, e os países de língua latina, normalmente a família é que é a cuidadora, né? Diferente, sei lá, nos Estados Unidos, que a pessoa sai de casa e alguém vai cuidar, né? Não necessariamente a família vai ficar a cuidadora de um dependente químico, menos pessoas com transtornos mentais, né? Então você vê as pessoas nos Estados Unidos que morando na rua, né? O número de usuários de moradores de rua nos Estados Unidos é absurdo, porque as conexões familiares desapareceram totalmente. No Brasil nós temos isso ainda, também aqui, né? Mas ainda nós temos aí uma família razoavelmente preservada em algumas situações, mas também está se deteriorando, né, socialmente nos últimos 30, 40 anos, né? Mas a linha de frente, né, no tratamento é a família, né?
E tem lados muito positivos disso, né? Mas ao mesmo tempo tem muito sofrimento, né? A família fica sem muito entender o que é a dependência química, né? Então o sistema de tratamento tem que orientar melhor a família. É dentro assim, do que a família necessita, né? Quando ela está de frente numa pessoa com dependência química no processo de tratamento, né? Primeiro ela tem que ser bem informada, né? O que é a dependência química, quais são as expectativas, e ela tem que entender qual é a natureza do problema da pessoa com dependência química. Ele tem só uso de substância, foi afetado o cérebro, ele tem uma outra doença, né? Quais são as perspectivas de ele aceitar um plano de tratamento que vá dar sustentação ao longo do tempo fora da internação, ou mesmo durante a internação. A família, assim como os próprios profissionais, eles têm que concordar no plano de tratamento. O plano de tratamento escrito, né, ele é um instrumento poderoso, né, para a família saber do que esperar do tratamento, do que esperar do seu familiar em tratamento, você entende? Na minha equipe nós fazemos um plano escrito, né, um projeto de tratamento do próximo mês. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Essa coisa tem que ser escrita e tem que ser assinado pelo paciente, assinado pelos familiares e pelo próprio profissional, para saber quais são as regras de tratamento que vão ser seguidas, né? Porque aí a família sai do consultório, ou sai da consulta com o profissional, na esquina ela tem uma dúvida, né? Então esse processo tem que ser mais azeitado, né? A gente tem que orientar, tem que ter grupos, às vezes, do paciente com a família para esclarecer essas dúvidas, que as dúvidas são demasiadas, né? Tem pacientes que às vezes ficam 20 vezes por dia tendo dúvidas de como fazer e como se comportar em relação ao dependente químico, né? Então, é natural que isso ocorra, as famílias não são especialistas, né? Elas estão num processo de aprendizado intensivo, né? E nós, na área, né, profissionais, temos que entender que muito do tempo gasto vai ser com a orientação familiar, e esse plano de tratamento, né, ele é um guia, né, onde é aquele momento que o paciente, a família e os profissionais falam: é isso que nós vamos fazer no próximo mês. Quanto mais definido, né, explícito, escrito mesmo, né, esse plano for, melhor é o resultado assim para todo mundo. Então acho que são técnicas, né, que a gente possa usar para fazer uma interação melhor entre o paciente, a família e o sistema de tratamento, né?